A busca por planetas desconhecidos em nosso sistema solar tem uma história longa. Em 1900, 7 planetas adicionais já tinham sido descobertos a partir da Terra, totalizando 8 planetas no sistema solar. Olá, meus amigos, sejam bem-vindos ao mundo científico. Em 1902, o astrônomo americano Percival Lowell propôs a existência de um nono planeta. Naquela época, ele estava estudando Marte e tentando provar a presença de vida inteligente lá, pois muitos astrônomos acreditavam na possibilidade de marcianos habitando o planeta vermelho. Dessa forma, Percival se aprofundou no estudo do sistema solar e dos planetas conhecidos até então. Sua pesquisa o levou a acreditar na existência de um nono planeta, porque ele notou algo estranho na relação entre as órbitas dos outros planetas, bem como nas chuvas de meteoros e cometas. Na verdade, em 1905, algo parecia estar influenciando as órbitas de Urano e Netuno. Ele iniciou sua busca por esse planeta, mas nunca conseguiu encontrá-lo. Lowell faleceu em 1916, mas outro astrônomo americano acabaria descobrindo o misterioso nono planeta. Em 18 de fevereiro de 1930, Clyde Tombaugh, um astrônomo americano, encontrou esse objeto celestial, que foi nomeado Plutão. Sim, Plutão era anteriormente conhecido como Planeta X. Por que estamos mencionando isso? Porque parece que a história está se repetindo, com astrônomos observando algo estranho no sistema solar. No entanto, localizar planetas na extremidade do sistema solar não é tão simples quanto parece, mesmo com a tecnologia atual. De fato, pode haver mais de um planeta esperando para ser descoberto, o que nos leva à situação atual. Alguns astrônomos acreditam que ainda não encontramos outro nono planeta, mas não seria apenas mais um planeta anão como Plutão. Provavelmente é muito maior. Os astrônomos acreditam na existência de planetas não descobertos devido a um fenômeno conhecido como mecanismo de Kozai. O mecanismo de Kozai é um efeito dinâmico na mecânica celeste que descreve a evolução das órbitas de dois corpos celestes, geralmente em um sistema triplo hierárquico, onde um corpo é orbitado por um segundo corpo e ambos são, por sua vez, orbitados por um terceiro corpo. Esse efeito foi descrito pela primeira vez pelo astrônomo japonês Yoshihide Kozai em 1962. Em um sistema triplo hierárquico, o mecanismo de Kozai faz com que a inclinação e a excentricidade da órbita do corpo interno oscilem de forma periódica. Especificamente, à medida que a excentricidade do corpo interno aumenta, sua inclinação diminui e vice-versa. Essa troca periódica entre excentricidade e inclinação ocorre devido à conservação do momento angular e da energia total do sistema. O mecanismo de Kozai é especialmente relevante no estudo dos objetos transnetunianos, TNOs, que são planetas menores ou planetas anões localizados nas regiões externas do sistema solar, além de Netuno. Os TNOs frequentemente se encontram em sistemas triplos hierárquicos com um objeto massivo distante, como Netuno ou outro grande planeta, que pode induzir o efeito Kozai em suas órbitas. Para os TNOs, o mecanismo de Kozai pode ter implicações significativas na dinâmica orbital deles. Por exemplo, o efeito Kozai pode fazer com que as órbitas dos TNOs se tornem altamente inclinadas e excêntricas ao longo do tempo. Isso pode resultar em instabilidades orbitais, encontros próximos com outros planetas ou com o Sol, e até mesmo em ejeções do sistema solar. O estudo do mecanismo de Kozai em TNOs é crucial para compreender a formação e evolução do sistema solar, bem como para prever o comportamento orbital a longo prazo desses objetos distantes. Ao investigar os efeitos do mecanismo de Kozai, os astrônomos podem obter insights sobre os processos dinâmicos que moldaram a estrutura do sistema solar externo e as características orbitais dos TNOs. Em 2010, 2 astrônomos do Instituto de Tecnologia da Califórnia apresentaram evidências potenciais da existência do planeta X usando o mecanismo de Kozai. Eles descobriram discrepâncias nos comportamentos orbitais dos planetas anões. Esses objetos transnetunianos, TNOs, incluem exemplos como Plutão, Caronte, Eris e Sedna. O interessante sobre os TNOs é que foi descoberto que alguns deles orbitam em aglomerados, algo altamente incomum a menos que haja uma influência de um objeto maior. A região onde esses TNOs estão localizados é conhecida como Cinturão de Kuiper, cuja origem ainda representa um grande mistério para os astrônomos. Essa área do sistema solar é extremamente escura e reflete muito pouca luz do Sol. Com base em modelos, os astrônomos acreditam que o planeta X
está a pelo menos 20 vezes a distância entre Netuno e o Sol. A distância média de Netuno ao Sol é de cerca de 2,8 bilhões de milhas, o que é extremamente difícil de compreender. Netuno leva aproximadamente 165 anos terrestres para completar uma órbita ao redor do Sol. Se o planeta X estiver realmente nessa distância, os astrônomos estimam que ele levaria entre 10.000 e 20.000 anos para completar uma órbita ao redor do nosso Sol. Com todos esses fatores, você pode entender por que tem sido tão difícil localizá-lo. Em 2014, cientistas realizaram cálculos e acreditam que, se o planeta X existir, ele deve ser de 2 a 15 vezes mais massivo que a Terra e estar em uma órbita entre 250 e 1.500 unidades astronômicas do Sol. Uma unidade astronômica, definida como a distância entre a Terra e o Sol, é de 93 milhões de milhas. Em outras palavras, está extremamente longe de nós, isso se realmente existir. Então, onde estamos agora em nossa busca? Pode haver um último local onde este misterioso planeta fantasma poderia estar escondido. Astrônomos usando o Pan-STARRS, Panoramic Survey Telescope and Rapid Response System, continuam a examinar sistematicamente todas as regiões do céu onde o planeta é previsto estar. Até agora, uma equipe afirmou ter eliminado 80% das possíveis localizações calculadas a partir de estudos anteriores. No entanto, há outro telescópio que os cientistas acreditam que encontrará o planeta X quase imediatamente, se ele realmente estiver lá. O Observatório Vera C. Rubin, ou Telescópio de Grande Levantamento Sinóptico, que está atualmente em construção e deve começar a operar em janeiro de 2025. Segundo o astrônomo Man Ho-chan, da Universidade de Educação de Hong Kong, o planeta X pode ter até 20 luas ao seu redor, cada uma com cerca de 62 milhas de diâmetro. Chan afirma que essas luas seriam aquecidas pelo aquecimento de maré do planeta X, elevando suas temperaturas para cerca de 173,3 graus Celsius. Embora isso não pareça muito quente, é significativo considerando que a temperatura média no cinturão de Kuiper é de congelantes, 223,3 graus Celsius. Um exemplo de lua aquecida é Io, que orbita Júpiter e é vulcanicamente ativa. O núcleo extremamente quente e derretido de Io é resultado do intenso aquecimento de maré causado pela interação com Júpiter. Portanto, se o planeta X tiver luas que aquecem dessa forma, elas provavelmente emitirão um fraco sinal de rádio que poderá ser detectado pelo novo telescópio Vera C. Rubin quando estiver em funcionamento. Assim, a busca pelo planeta X continua em andamento. Você se lembra quando mencionamos antes a possibilidade de haver 2 planetas lá fora? Bem, os astrônomos têm explorado a fria e enigmática nuvem de Oort, localizada no limite do nosso sistema solar. Agora estamos sugerindo que essa extensa coleção de objetos gelados, espalhada por algumas centenas de bilhões a vários trilhões de milhas do Sol, pode estar escondendo um exoplaneta alienígena. Mas como chegaram a essa ideia? Uma equipe internacional de pesquisadores simulou a mecânica instável do sistema solar primitivo e descobriu a possibilidade de que um ou mais corpos do tamanho de planetas tenham se estabelecido na nuvem de Oort. E é assim que isso poderia ter acontecido. Cerca de 4,5 bilhões de anos atrás, quando o sistema solar estava começando a se formar, era um lugar caótico. As nuvens de poeira protoplanetária, esfriando rapidamente, lançavam detritos em todas as direções, desde grandes rochas até fragmentos do tamanho de planetas, os quais foram lançados longe o bastante para escapar da gravidade do Sol. O que intriga os astrônomos é que observaram planetas errantes vagando por sistemas solares distantes. Embora reconheçam que há uma chance muito pequena de que um desses planetas errantes tenha se formado em nosso sistema solar primitivo, ainda é possível que não apenas 1 ou 2 planetas tenham se formado, mas que possam estar flutuando lá fora, na escuridão gelada da nuvem de Oort. No entanto, eles também consideram mais provável que um planeta semelhante a Netuno de outro sistema solar tenha sido capturado pela gravidade do Sol e tenha vindo a repousar em algum lugar na nuvem de Oort. A estimativa dessa possibilidade é de aproximadamente 7%, e se isso for verdade, então pode haver outro planeta X lá fora. Contudo, mesmo que existisse, estaria tão distante que não influenciaria a órbita de Netuno e ainda seria extremamente difícil de detectar. Talvez o planeta X, ou esse outro possível planeta alienígena, nem existam. Pode ser algo completamente diferente. Na verdade, pelo menos alguns físicos sugerem que o planeta X não seja um planeta, mas sim um buraco negro primordial. O falecido físico Stephen Hawking
acreditava que esses buracos negros eram remanescentes do Big Bang e poderiam variar em tamanho desde o tamanho de um átomo até 100.000 vezes maior que o Sol. Esses mesmos físicos afirmam que esse buraco negro teria o tamanho de uma bola de boliche e poderia explicar as anomalias gravitacionais e orbitais, assim como o motivo de os telescópios nunca terem detectado nada. Atualmente, só dispomos de modelos computacionais e teorias, sem evidências físicas concretas até o momento. No entanto, vale lembrar que foi necessário bastante tempo para encontrar o planeta anão Plutão, e inicialmente ninguém sequer acreditava em sua existência. Por isso, convidamos você a permanecer atento aqui. Caso descubramos o planeta X, informaremos a você imediatamente. Se você gostou do vídeo, deixe sua opinião nos comentários e não se esqueça de deixar o like. Obrigado por assistir.